Eu acredito que nesse processo, a crença na ressurreição foi uma resposta. Não, Jesus não pode ter morrido, ele não pode só ter ficado na cruz, ele era um Marte, ele era um justo. Então, Yahvé precisa resgatá-lo. Por falar em Jesus divino, a gente tem ali na Bíblia várias atribuições a ele, como você mencionou no início, que são miraculosas e que não é objeto de estudo do historiador. Do ponto de vista histórico, não dá para vocês avaliarem se de fato Jesus ressuscitou, multiplicou pães, fez voltar dos mortos Lázaro e assim por diante. Não é bem o ofício do historiador. Mas Claro, eu posso sim, a partir do momento que você admitir também que Hércules também voltou do submundo e que ele, inclusive, ensinou a Baco, segundo Eurípides, na peça Aos Rãs, que ele também, como entrar e sair pela estação, ensinou as manhas, né, os truques. Veja, sem querer ser desrespeitosa com qualquer possível religioso aqui, eu só estou fazendo essa forçação de barra para entenderem que do campo da história eu só posso lidar com o físico, eu não tenho como lidar com o metafísico, porque senão eu entro no campo do juízo de valor, eu saio do campo da ciência e vira achismo. Jesus ressuscitou, mas Hércules não. Por quê? Baco também não. Baco não conseguiu, inclusive, ir e voltar. Que a peça das Rãs é divertidíssima. Não sei se você já leu, eu não. recomendo. É uma comédia fantástica em que o Baco ele está desesperado porque ele acha que todos os grandes comediógrafos morreram e ele acha que a comédia, né, na Magna Grécia também perdeu o sentido, morreu quando esses comediógrafos morreram. Ou seja, comediógrafo, gente, é quem faz comédia, escreve comédia, tá? Comédia existe desde a Grécia. E aí ele sabe dos 12 trabalhos de Hércules, ele sabe que Hércules foi e saiu. E aí ele conversa, ele faz quase uma entrevista com Hércules para poder entender como entrar e sair do Hades para poder buscar um desses comediógrafos, trazer de volta à vida, para que a comédia seja reavivada, né, na Grécia. Então, por que que essa narrativa ela é falsa? E a Ou da então, ressurreição. Maomé que pegou seu cavalo alado e voou de Meca a Jerusalém. Então, se você, historiadora, estabelece que, beleza, tem isso registrado, a gente encontra em fontes independentes, provavelmente aconteceu esse milagre, você deveria também reconhecer os milagres de quaisquer religiões. É uma problemática muito legal e certamente quem não tinha entendido ainda esse ponto, esse problema, agora deve ter se defrontado com isso. Mas, Juliana, ainda assim, mesmo com esse problema posto de lado, muitas pessoas têm esse argumento de que, como não dá para a gente confiar em tudo que está na Bíblia, uma vez que cobra falante, por exemplo, que história é essa, né? A gente sabe que aquilo ali são mitos, como existem mitos em todas as religiões, a gente vai encontrar também na Bíblia. E aí jogam fora todo o restante como se não houvesse nada de histórico, nenhum lastro factível naquelas narrativas. Você acha que existe razoabilidade nisso? Ou como vocês, historiadores, separam esse joio do trigo? Eu acho que é um argumento interessante assim de ser abordado. Qual é o problema, se é que há um grande problema nesse tipo de Daniel, você crítica? já leu Eneida? Não. Ah, então isso é um problema muito sério. Você e os demais que os acompanham, leiam para ontem, se preferência para anteontem, porque Eneida é uma das sagas que mostram o processo de chegada de Augusto, que era, na verdade, Otaviano. Augusto é um epíteto reconhecido por meio do Senado romano, então, você precisa estudar a história de Roma para contar sobre essa façanha, essa saga que já estava prevista pelos deuses, desde lá de Troia, né? Que, enfim, Roma teria uma idade de ouro, que Roma iria viver uma nova época, uma nova era, né? E isso tudo você consegue pegar em Neida, em Cantos de Ovídio,
entre tantos outros autores latinos, mas também nós temos o Sebastos também, os textos de material grego, ou Sebastos, que já são as construções, que também dão base para falar sobre essa mitificação. Ou seja, não é uma particularidade desse universo. E por conta disso, então, de um texto ficcional, eu vou dizer, então, agora que o Augusto não existiu? É esse o argumento? Ou então Veja, Pitágoras que teria uma coxa de ouro, e isso parece bem plausível. Então Pitágoras não existiu porque estão falando aí de uma coxa de ouro, não parece algo meio existe uma coisa na antiguidade chamada, e que não é restrita à antiguidade, né? Mas é também a ideia presente ainda dentro da nossa sociedade. Nós, como somos herdeiros de sociedades agrárias, porque embora o Brasil, entre outros países contemporâneos, sejam extremamente urbanizados, as nossas origens são de sociedades mediterrânicas. Não por acaso a gente vê uma pauta muito forte ligada ao fundamentalismo, de uma extrema moralidade. Por quê? As sociedades mediterrânicas elas estavam pautadas no discurso da honra e da vergonha. Então, eu preciso construir discursos, narrativas heróicas que tornem você cada vez mais uma pessoa honrada. E esses trabalhos de mitificação, eles também não são nem sempre construídos dentro do período do governo, por exemplo, de Augusto. Eles também dão Ficou continuidade. mudo, Ju. Ah, voltou. Tinha perdido seu áudio por uns Ah, três tá. segundinhos. Voltou. Como eu falei, eu tô. Os problemas aqui que aconteceu aqui são. O que que acontece? Eu sou do Rio, acho que o sotaque já deve ter me entregue. Sou moradora da Tijuca e tem um problema aqui no final de semana, né? Então, enfim, a internet está um pouco instável. Mas voltando, é, esse processo de mitificação desses personagens históricos acontecia, tá? Inclusive no contexto pós-morte desse personagem histórico, porque era interessante para os familiares, amigos, aliados políticos, por exemplo, manterem o nome sempre aceso, honroso daquele personagem, para construir seu discurso de poder, seu discurso de autoridade. Exatamente isso que os primeiros cristãos fizeram com relação a Jesus. Então, eles legitimavam, construíam sua autoridade a partir desses discursos de poder. Então, Jesus não pode ser qualquer um. Eu exerço o meu papel aqui de fala porque Jesus sabe o que Jesus fez? Jesus curava todo mundo, cara. Jesus andava sobre as águas. Jesus, ele conseguia mudar as suas características. Então, às vezes, você nem o reconhecia, você só reconhecia porque ele queria ser reconhecido. Então, tem uma série de argumentos narrativos que, inclusive, se remetem como o quê? Como uma fórmula de bolo. Veja, a gente aqui, para crescer na rede social, tem trocentos canais que ensinam como você conseguir atrair o algoritmo, né? A gente trocentas vezes abre live aqui, olha, curta, compartilha. Então, o pessoal que me aguenta não deve estar mais nem me aguentando falar curta, compartilhe. E títulos, tem fórmulas, olha, tem que botar um título mais chamativo para você construir o quê? Notoriedade. Quando eu fui agora para a Bienal do Livro, em São Paulo, tinha uma galera muito boa que foi lá me conhecer, que chegou falando assim, olha, conheci seu trabalho por meio do Daniel. Eu falei, que bacana, Daniel é meu amigo. E aí começaram a conversar. Só que ele viu a chamada, né? O mais novo livro. Eu falei, peraí, você tem livros? Esse não é o seu primeiro livro? Eu falei assim, não, eu já tenho, eu até perdi as contas, eu tenho uns 6 livros, 7 livros, sei lá quantos livros eu já tenho. Aí ele, nossa, por quê? No espaço público, o que vale não é eu ter 10 ou um livro, mas esses mecanismos de engajamento que me levam nas redes sociais a conseguir ter uma maior notoriedade. E como eu consigo ter uma maior notoriedade? A partir do número de seguidores, de inscritos que eu tenho no meu canal. Esse é o mesmo princípio, guardadas as devidas proporções, lógico, que é utilizada na hora de eu atribuir essas façanhas a Jesus, a Augusto,
a sei lá quem eu estou querendo trabalhar. Ou seja, eu tenho esse modelo, esse método. Veja, eu queria, amor, olha, vou aproveitar para fazer meu espaço aqui, meu marchande também. Não tem problemas em ir em podcasts. Mas qual é a probabilidade hoje de eu ser chamada numa podcast se eu só tenho 33 mil inscritos para um canal que tem 100 mil, 150 mil inscritos? A probabilidade é muito maior. Por quê? Esse canal de 100, 150 tem um alcance muito maior. Pode ser que esse canal de 100, 150 seja raso, tenha conteúdo nenhum, lixo, zero, do ponto de vista acadêmico. O meu canal, produzido por uma doutora, mas não tem o mesmo alcance, o mesmo impacto. Então, isso é um princípio, inclusive de ordem antropológica, que a gente percebe em longa duração e que se faz presente na nossa sociedade, como eu falei, porque nós somos herdeiros dessas sociedades agrícolas, né, dessas sociedades agrárias. Lembrem-se, né, o Brasil não há muito tempo passou pelo processo de industrialização. Um século é muito pouco, século e meio, né, dentro da nossa história. Massa. Então, em síntese, as pessoas para poder propagar com mais, qual é a palavra, eficácia quem foi Jesus, e talvez naquelas tensões com outras religiões que tinham suas divindades, seus profetas, foram engrandecendo esses relatos, foram até em telefone sem fio, né, Ju? As coisas vão também se perdendo e outros elementos vão sendo acrescentados. Jesus foi se tornando cada vez mais grandioso. Você me fez lembrar do livro do Bart Ehrman, Como Jesus se Tornou Deus, que ele dá todo o contexto histórico de onde surgiram elementos como a ressurreição. Não é uma coisa nova, original do cristianismo. Ressuscitou no terceiro dia. Alguns detalhes, assim, inclusive, já existiam por aí. Então, não é uma coisa que nasce ali Não, nas na narrativas sobre verdade, Jesus, a né? crença na ressurreição, ela nem é algo absurdo para a comunidade judaica. Era Uhum. ela altamente passível, possível. Por quê? Aí você precisa recuperar o quê? O texto de primeira e segunda Macabeus, que não está no cânone evangélico, cânone protestante. O texto de primeira e segunda Macabeus vai falar sobre a Guerra dos Macabeus e do período Asmoneu, que duas crenças ali que são importantíssimas para o cristianismo se desenvolvem. Um, a crença no martírio. Ponto dois, a crença na ressurreição aos justos. Então, Yahvé resgataria aquele que morresse pela causa e fosse justo. Ou seja, ele morreu por uma causa que é de uma disputa, primeiro, pelo fim do controle do território ali, da ocupação estrangeira, né, no caso dos Ptolomaicos, mas que acaba, né, terminando com o período de Herodes, mas enfim. E dois, também com a ideia de uma restauração por conta do processo de helenização do judaísmo, o que é um detalhe interessante, porque a crença na ressurreição, ela é uma crença fortemente ligada aos fariseus, que são da mesma família dos essênios, né, que é do grupo dos Hassidim, e que também surgem a partir dos contatos entre judeus e gregos, né? Então, isso é um detalhe interessante, como é que os gregos também, em alguma medida, influenciam ou impactam na formação da crença da ressurreição. Ou seja, então, eu posso dizer facilmente que Tiago, João, Pedro, foi emblemático a morte de Jesus. Foi muito difícil de aceitar, né? Porque os camaradas estão na área rural, migram para a área urbana, vão lá para Jerusalém na época da Páscoa, Jesus acaba morrendo da pior forma possível. Não tem sepultamento, que é algo ainda mais grave. O túmulo, para o contexto de antiguidade, é muito importante, porque o túmulo garante memória. Então, duas formas de você matar alguém é não deixar ele ter túmulo e não ter descendência. Jesus não tinha nenhuma das duas, né? Que ele não teve filho e não teve túmulo. Então, isso é muito traumático, porque o cara pensa, caramba, deu tudo errado. Então, aí eu acompanho o Bart Ehrman e eu acredito que nesse processo a crença na ressurreição foi uma resposta. Não, Jesus não pode ter morrido, ele não pode só ter ficado na cruz, ele era um Marte, ele era um justo. Então, Yahvé precisa resgatá-lo. Só que para isso, você tem aí, nesse processo de 20 anos, você tem uma comunidade que não decide ir embora para as áreas rurais. Eles se fixam, ficam no espaço urbano. Entram em contato com esses judeus helenizados.
Ao entrar em contato com esses judeus helenizados, você então está trabalhando com um ambiente em que você tem judeus que falam grego, você tem os chamados tementes a Deus, que são indivíduos de origem politeísta, que conhecem a Septuaginta, não a Bíblia hebraica, tá? É importante ouvir gente falando em Bíblia hebraica, esqueçam Bíblia hebraica. Cristianismo é Septuaginta, a versão grega. Só funciona, aliás, as profecias sobre Jesus também só funcionam na versão grega. Se você for pegar a versão hebraica, você vai para o ralo, porque os autores estão construindo essas alegorias a partir da versão grega. E você tem, a partir desse contato dos tementes a Deus, com aí sim os indivíduos de origem politeísta que não conhecem o ambiente judaico. Então, a gente pode dizer que os intermediários entre os indivíduos de origem grega, politeísta, melhor falando, são os tementes a Deus, que seguem, estão na sinagoga, né, conhecem a Torá, a Septuaginta, mas não passam pelo ritual prosélito. E aí, vou fazer propaganda do meu livro. Você tem evidências disso a partir também, por exemplo, de sinagogas como Dura Europos. A sinagoga de Dura Europos, ela certamente está sendo formada finais do século II, início do século I, antes da Era Comum. Que a hipótese que eu trabalho, isso eu desenvolvi já no meu pós-doc, é de que essa comunidade judaica é uma comunidade de refugiados, por conta da pressão que é feita por conversão pelos macabeus para conversões forçadas. É o caso da Idumeia, que vai gerar o problema Herodes, porque Herodes é da região da Idumeia, o pai dele era da região da Idumeia, né, que ele era até visto como meio judeu, e isso era um problema, etc. e tal. Então, você tem uma comunidade que se forma ali, que é uma comunidade, se você parar para olhar, é uma comunidade toda à avessa. Por exemplo, o grego era a língua corrente, mas não tinha só o grego. A gente vê que também tem inscrições que marcam o contato da comunidade judaica que vivia no Império Persa. Então, você tem Pahlavi, você tem siríaco, você tem outras línguas circulando. Você também tem uma sinagoga toda repleta de imagens. Só que você não tem interdito do uso de imagens, que não pode usar imagem. Como é que você justifica, então, essa comunidade com uma sinagoga toda pintada? Uma sinagoga belíssima, até hoje, é uma referência do ponto de vista em arte judaico antiga, por conta do número de imagens que aparecem. E a minha explicação para isso é que, muito possivelmente, essa comunidade é uma comunidade de refugiados que foram apontados pelos macabeus como hereges. Então, eles formam essa comunidade. E é uma comunidade que dá base para a formação da comunidade cristã em tempos posteriores. Lembrando que antes da Era Comum é o que vocês conhecem mais como, enfim, antes de Cristo, né? Mas eu não uso essa nomenclatura. Mas só para, não sei qual o nível do público aqui, quem me conhece há mais tempo, enfim, dos convidados, quanto tempo acompanha, só para facilitar. Então, você está falando de uma outra realidade que você precisa estudar. Você precisa conhecer arqueologia, você precisa conhecer epigrafia, você precisa conhecer os manuscritos produzidos por esses grupos judaicos que vivem na diáspora. Então, tudo isso contabiliza para a gente entender um outro universo. São outros judeus. Não são judeus da região, né, de áreas rurais, áreas campesinas. Eu tenho um artigo com o Vitor Almeida também que mostra muito bem como é esse processo de helenização de Jerusalém, por exemplo. O texto de Macabeus e os dados arqueológicos mostram como que você tem uma comunidade forte ali que incorporou os elementos, né, gregos, mas se identifica, entende, como uma comunidade judaica. E lembrando, eu também não posso dizer que eles não são judeus. Antes de alguém que diga e vire assim, mas eles não são judeus. Aí eu estou usando, né, juízo de valor novamente, para dizer quem é judeu e quem não é. Eu tenho judaísmos como eu tenho cristianismos. Então, são comunidades tão legítimas quanto, e que elas são a base para o pensamento cristão. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!